Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Assentado como os irmãos estão, mas com toda a reverência que merece a palavra de Deus, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Todos nós, cristãos, vivemos em uma guerra espiritual. Sem exceção, passamos por momentos difíceis e sabemos que o nosso adversário é o diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando para quem possa devorar. Nós estamos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo não é nosso. Nós não fazemos parte desse mundo quando aceitamos a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A salvação, ela não nos livra das batalhas em que iremos viver. A salvação que nós temos quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não faz como um passe de mágica de nos livrar de todos os problemas. É aí que os problemas vêm e vêm maior. Quando vivemos nesse mundo, quando nós estamos nesse mundo, quando estamos vivendo no mundo que jaz do maligno, tudo parece maravilhoso, tudo parece tranquilo. As situações, às vezes, se resolvem como num passe de mágica. Mas por quê? Porque este mundo aqui é um mundo de ilusões. É um mundo onde o diabo nos apresenta coisas que aos nossos olhos parecem boas. Mas não é desta forma que devemos viver. Em Efésios, capítulo 6, versos 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando começamos a seguir a palavra de Deus, o diabo se levanta mais forte sobre a mim e sobre a sua vida. Quantos perengues, quantas situações adversas começamos a passar quando nós começamos a seguir a Jesus? Quando nós começamos a ir na igreja? Quanto cansaço nós temos em acordar cedo para ir à igreja? Ou até, não só de manhã, como à noite. Muitas vezes, parece que o trabalho nos fadiga de uma certa forma, como não nos fadigava antigamente. Mas isso é tudo por conta deste mundo em que vivemos. O diabo, ele não pode tocar você. Ele não pode tirar a sua vida. Um exemplo é Jó. Deus deu livre-arbítrio ao diabo ali para tocar a vida dele ali, mas não para tirar a vida dele. Tirou tudo que ele tinha. Mas mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor.
Nós vivemos em um mundo onde a tentação, ela é diária. Quando abrimos as redes sociais, quando olhamos para a televisão, quando andamos na rua ou vamos em algum lugar, a tentação parece diária, ela está ali na nossa frente, aos nossos olhos, muito mais do que antes de aceitarmos a Jesus. Parece que dobra a tentação. É um conflito que vivemos corpo a corpo. É um conflito que vivemos diariamente, é uma luta onde eu e você passamos diariamente. A Bíblia, ela nos mostra que nós devemos estar com o nosso coração, com nossa mente, sempre lendo a palavra de Deus, sempre aprendendo da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 16 a 17, Paulo dizendo a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para o nosso ensino, para que nós possamos aprender diariamente, para uma repreensão, para a correção. Ela é útil para a justiça. Paulo está ensinando a Timóteo. E nós devemos aprender com esta palavra, dia após dia, ler a palavra de Deus. As tentações virão. Jesus, no texto que nós acabamos de ler, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi levado ao deserto, ele passou 40 dias e 40 noites, e ele teve fome. Ele era 100% humano e 100% Deus. Ele podia, como o diabo declarou, ele podia pedir para aquelas pedras que se transformassem em pães. E nós temos prova disso, que ele tinha esse poder quando transformou a água em vinho, quando multiplicou os pães, os peixes. Ele poderia muito bem se utilizar disso. Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos tentar o nosso Deus. Ele usou a palavra de Deus, ele usou os textos sagrados da época. Ele mostrou ao diabo que ele conhecia, não somente porque ele era Deus, mas desde pequeno, quando os pais vieram adorar no templo, ele ficou ali aos pés dos sacerdotes, aos pés ali dos homens da lei, aprendendo da palavra de Deus e ensinando também. E depois, em seu ministério, ele ensinava e aprendia também, como todos nós. Não é porque ele era Deus, que ele saberia de tudo, ele não precisava de nada, ele só precisava ser servido. Não. Deus, ele se fez homem para nos salvar. Ele se fez homem para salvar eu e você. Nós temos que entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu não sei os irmãos, quantas vezes eu estou em casa, às vezes eu estou esperando a minha esposa chegar do trabalho. Eu tenho o privilégio de chegar mais cedo em casa, e às vezes nesse período onde não tem ninguém em casa, onde ninguém está conversando comigo, onde está tudo desligado, televisão, rádio, tudo desligado, eu pego a palavra de Deus, eu chego num horário que eu estou com fome, mas eu gosto de esperá-la, para lancharmos junto, para conversarmos um pouco, e eu começo a ler a palavra de Deus, e aquilo me sacia, mata a minha fome, estou dizendo a minha fome física. Não que eu não tenha que deixar de comer, mas quantas vezes minha esposa chega em casa e pergunta, vamos comer alguma coisa? Não, amor, eu estou sem fome. Toda palavra que sai da boca de Deus nos alimenta.
Toda palavra que sai das Escrituras nos alimenta. E nós temos que ter sede e fome da palavra de Deus. Quantos cristãos nós vemos por aí fracos na fé? Se dizem cristãos, adoradores de Deus, mas às vezes não sabem um versículo bíblico. Às vezes não decorou um versículo bíblico. A palavra de Deus não tem que ser decorada. O diabo, ele conhece a palavra de Deus do início ao fim. Ele conhece as Escrituras, mas ele não sabe como aplicá-las. E nós temos esse privilégio de ler a palavra de Deus, ter o autor ao nosso lado quando lemos a palavra de Deus, e podemos conversar com ele, e ele nos explica o que muitas vezes não conseguimos entender. Nós temos que entender que nós devemos sempre seguir a palavra de Deus, não seguir o que o diabo nos oferece nesse mundo. Quantas maravilhas há nesse mundo aí fora? Maravilhas criadas por Deus, mas que muitas vezes o diabo distorce. O diabo coloca de formas para que pareçam boas aos nossos olhos. Para que, ao olharmos, sentimos vontade. Mas Paulo, ele diz, tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Nós temos que entender, nós podemos todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Nós podemos fazer o que nós queremos. Somos livres, temos livre-arbítrio. Mas será que aquilo que vamos fazer está da vontade de Deus? Será que aquela atitude que vamos tomar, era a atitude que Deus tomaria em nosso lugar? Por isso que nós devemos nos achegar a Deus em todas as circunstâncias. Nós devemos nos achegar a Deus e conversar com Deus. Jesus, no texto, ele mostra aqui claramente que ele tinha o conhecimento da palavra ali, ele mostrou para o diabo ali o conhecimento que ele tinha. Jesus, ele responde ao tentador citando as Escrituras. Se não, vamos olhar o que diz lá em Deuteronômio 8:3. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus, ele não citou qualquer palavra, ele citou as Escrituras. Ele citou a palavra de Deus. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, compreender mais da palavra de Deus. Se nós aqui na igreja procuramos um avivamento, se nós aqui na igreja procuramos uma comunhão maior com Deus, devemos conhecer melhor a palavra de Deus, devemos orar mais, devemos estar mais juntos aos pés de Deus. Eu e você, meu irmão, passamos por lutas. Eu e você passamos por dificuldades. Domingo passado, no sermão à noite que eu trouxe, eu falei que as minhas lutas não são as lutas dos irmãos, como as lutas dos irmãos não são as minhas lutas. E as minhas lutas também, para mim, são lutas grandes. E as dos irmãos, com certeza. Mas Deus nos dá lutas, nos dá o fardo segundo a medida dEle. Nós não vamos carregar além da nossa capacidade. Mas às vezes vamos ter que passar por lutas. Às vezes vamos ter que passar por dificuldades. Talvez para darmos valor àquilo que
temos? Talvez para olhar para trás e realmente ver que aquilo que temos está melhor do que nós tínhamos? Porque não é por nada não, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes nós reclamamos, e como meu pai diz, reclamamos de barriga cheia. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? Quantas lutas nós vemos no mundo? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Quantas lutas, e muitas vezes nós reclamamos que nós queremos uma casa maior. Muitas vezes nós reclamamos porque não era aquilo, reclamamos para os nossos pais que não é aquilo que gostaríamos de comer no almoço, na janta. E tantas pessoas sem um prato de comida. Devemos parar de reclamar, meus irmãos e irmãs. Devemos parar de reclamar e agradecer mais a Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada que ele separa o nosso espírito. A palavra de Deus, lá em Efésios 6,17, diz assim, que eu e você devemos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos de nós pegamos a Bíblia durante essa semana para ler? Muitos cristãos do mundo todo, às vezes, procuram a Bíblia somente no domingo. Quantas pessoas pelo mundo brigariam por uma folha da palavra de Deus? Nós estamos passando por momentos difíceis aqui no Brasil. Já estamos achando que estamos passando por momentos difíceis. Em outros países, esse momento já chegou. Algum tempo atrás foi postado um vídeo no nosso grupo de intercessão, onde cristãos lá na Inglaterra estavam sendo presos por pregarem a palavra de Deus. E o acusador estava ali, ainda filmando e rindo daquela pessoa que estava sendo presa. Eu espero que esses tempos não cheguem aqui no Brasil. Que nós possamos falar da palavra de Deus, possamos continuar com as nossas portas abertas aqui para pregar o Evangelho. Que eu e você não precisamos, talvez, nos esconder em uma caverna, em um buraco, para compartilhar esses momentos que nós temos livres. Muitas tentações iremos passar. E às vezes essas tentações vêm dentro do nosso âmbito religioso. Dentro da casa de Deus, estas tentações vêm. As tentações, muitas vezes, elas são levantadas por causa de um cargo, por causa de um momento onde a pessoa possa estar com os holofotes virados para ela. Meu irmão e minha irmã, não vamos deixar que o diabo tome conta do nosso coração. Não vamos deixar que o diabo olhe para nós e diga, aquele irmão ali tem uma brecha. Vamos orar, vamos nos colocar mais diante de Deus. Nós temos uma programação, graças a Deus, vasta em nossa igreja. É impossível que nós não consigamos vir em algum momento do culto. Nós temos programação de segunda a segunda-feira. E muitas vezes nós preferimos ficar em casa, no conforto do nosso sofá. Mas quando precisamos de Deus,
nos lembramos dos irmãos intercessores, nos lembramos de pedir oração, nos lembramos da casa de Deus, nos lembramos que ali o Deus habita. O Deus habita dentro de nós, graças a Deus. Quando Jesus, ele se fez maldito, morreu na cruz ali, ele derramou o seu Santo Espírito em todos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos conversar com o Pai diretamente, não precisamos de intercessores. Claro que é muito bom quando você tem alguém que ore por você, que te fortaleça. Certa vez eu vi um pregador, ele comentando que quando você entrar na igreja, esqueça dos seus problemas e ore pelaquela pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás e na frente de você. E da mesma forma, aquela pessoa esqueça dos problemas dela e vá orando. Serão 4 pessoas orando por você. Quanto maior a oração, maior o poder. Quanto menor a oração, menor o poder. A oração é o combustível que nos move. A oração é aquilo que nos fortalece. A palavra de Deus nos dá alimento, mata a nossa sede, sacia a nossa sede. Jesus, ele foi tentado ali no deserto. Muitas vezes não conseguimos fazer um jejum de meio-dia. Muitas vezes não conseguimos ficar ajoelhados durante 5 minutos no momento de oração. Começa a doer aqui, doer ali. Se sentimos impacientes. Nós devemos sempre estar diante do Pai. Não somente para pedir, não somente para clamar, mas para agradecer. Agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas. O fato de nós estarmos aqui acordado logo cedo, estarmos aqui é dádiva de Deus. O fato de podermos sair de nossas casas é dádiva de Deus. Quantas pessoas estão hospitalizadas? Sexta-feira eu fui visitar um irmão que todo domingo de manhã estava aqui no culto. Ele se mudou para Santos, nós oramos alguns dias atrás para ele. E ele veio fazer alguns exames e ficou internado. Está internado ainda. Estava tudo bem. Hoje nós estamos de pé. Mas temos que tomar cuidado porque não conhecemos o dia de amanhã. Hoje nós podemos estar aqui, mas nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós devemos estar sempre, e eu vou repetir várias vezes, orando, intercedendo pelos irmãos, louvando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus. Nós não podemos deixar que o inimigo tome conta do nosso tempo. Diz um ditado no mundo, né, que cabeça vazia, templo, oficina do diabo. Sim, meu irmão, minha irmã. Quando deixamos de pensar nas coisas de Deus, quando deixamos de olhar para Deus, infelizmente, como o pastor Kenji pregou semana passada pela manhã, ele começa a fazer uma muralha em nossa mente. Ele começa a levantar muros em nossa mente para que nós não vejamos a Cristo. Nós temos que parar de murmurar, de reclamar. Nós temos que parar de reclamar do que nós temos. Nós temos que crer mais nas promessas de Deus. Só que
Para nós tem que ser tudo para hoje e para agora, né? Tudo para hoje e para agora. Nós clamamos a Deus, mas não temos paciência de esperar a hora certa. Nós pedimos para Deus, mas não temos paciência de esperar o tempo de Deus. E nós? Quanto tempo estamos despendendo para Deus? Quanto tempo estamos dedicando ao Senhor? Quanto tempo você está falando da palavra de Deus para os seus amigos da escola, para os seus amigos do trabalho, para os seus vizinhos? Não estou dizendo de você falar verbalmente da palavra de Deus, mas testemunhar através da sua vida. Testemunhar através daquilo que você é dentro da igreja. Porque muitos saem por as portas das igrejas, saem dos templos e se transformam em outra pessoa. Não sei se os irmãos têm o costume de assistir desenho, eu gosto muito de desenho. Existe aquele desenho do DuckTales, do patinho lá, que ele pega um carro, ele se transforma no Senhor da Estrada. Quando ele está fora do carro, ele era uma pessoa simples, uma pessoa culta, uma pessoa... Ele entra no seu automóvel, ele se transforma. E muitos cristãos, quando estão dentro da igreja, dentro do templo, são pessoas amáveis, pessoas carinhosas, mas nós não conhecemos ela lá fora. Então nós devemos ser as mesmas pessoas aqui dentro, as mesmas pessoas fora do templo. Nós não devemos duvidar da palavra de Deus. Nós devemos colocar em oração, colocar aos pés de Deus e esquecer aqueles nossos problemas. Mas pastor, eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo essa doença, esta luta, eu estou vivendo, você não sabe a minha luta. Sim, meu irmão, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho que saber da sua luta. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Deus, Ele pode todas as coisas. A única coisa que eu posso fazer pelo irmão, pela irmã, é orar. É fazer aquilo que o ministério de intercessão faz aqui na igreja. Aumentar o clamor para que esse clamor chegue maior a Deus. Como eu disse, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós temos um ministério de intercessão nesta igreja, pessoas que oram 24 horas, incansavelmente. Eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, se você procurar e tentar ligar, claro que nós não vamos fazer isso, mas ligar em todos os números que está no nosso relógio de oração, ali nosso grupo de oração, em algum momento terá um irmão, uma irmã orando por todos os pedidos da igreja. O meu horário de oração, os irmãos podem confirmar isso aí, é entre 3h30 e 4 horas da manhã, que é o horário que eu acordo para ir trabalhar. E naquele momento, desde a hora que eu levanto até que eu saia do serviço, eu estou orando pelos pedidos de oração que foram colocados no grupo. E não somente pelo que estão no grupo de oração, mas os pedidos que me chegam e aqueles que eu não conheço, dos irmãos da igreja e do mundo, eu coloco que Deus esteja intervindo. Vamos orar mais, meus irmãos. Vamos ler mais da palavra de Deus. Vamos vir mais à igreja. Vamos estar reunidos como corpo de Cristo. Não podemos deixar que os afazeres do mundo nos atrapalhem. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos atrapalhem. Você tem conversado com Deus? Ou você tem somente tentado a Deus como o diabo fez com Jesus? Você tem adorado a Deus? Ou você tem feito
como o diabo cutucado o seu irmão, a sua irmã. Nós temos que entender que adoração faz parte da nossa vida. Nós devemos estar adorando ao nosso Deus. Nós devemos estar clamando ao nosso Deus, sim. Mas antes de pedirmos, devemos agradecer. Nós devemos lutar contra as tentações deste mundo. Nós devemos lutar com o que o diabo tem colocado à nossa frente. Nós temos que usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos defender deste mundo. Nós temos que usar esta espada que foi dada a nós, para podermos lutar, e lutando, a vitória é certa, porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Como o pastor Kenji pregou logo cedo, um anjo matou milhões e milhares ali, um anjo do Senhor. E os anjos do Senhor, eu creio nisso, estão acampados ao nosso derredor. E nós podemos clamar a Deus, mas devemos esperar no tempo de Deus. O testemunho da irmã Ana Fazioli, de hoje cedo, ela esperou 10 anos numa luta na justiça. E Deus honrou a vida dela, porque ela não tinha feito nada de errado. Mas agora, meu irmão e minha irmã, não adianta nada você fazer a coisa errada e pedir que Deus intervenha por você. Porque Deus, Ele vai intervir, mas com a sua justiça. Se você está certo, se você está certo diante dos homens e diante de Deus, Deus irá intervir a seu favor. Mas não queira ser pedra de tropeço para os irmãos de nossa igreja e deste mundo. Que possamos estar aplicando esta palavra, crendo que Deus, Ele pode intervir na minha e na sua vida, que Deus pode fazer uma transformação na minha e na sua vida, e que no tempo de Deus, Ele estará agindo. E eu creio que você, meu irmão e minha irmã, irá glorificar a Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, diante de Ti nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos escuta. Senhor, que possamos ser servos mais fiéis a Ti, Senhor. Que possamos nos derramar diante de Ti e crer que o Senhor intervirá em todas as nossas situações, grandes ou pequenas. O Senhor já entrou com providência. Que seja feita a Tua vontade no Teu tempo. Que seja feita a Tua vontade segundo o Teu querer. Pois oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Vamos escutar um louvor. Eu quero convidar o pastor